Bom dia, irmãos. A paz do Senhor esteja com todos vocês. Que vocês estejam aprendendo a desfrutar a tua vida diária, a cada situação, a cada circunstância que, pela graça do Senhor, pelo favor imerecido de Deus, Deus nos coloca para nos fazer grandes diante dele, transformando o nosso caráter e tirando de nós todas as trevas. Eu quero desejar a você um feliz sábado e que você possa receber do Senhor uma unção de alegria, uma unção de satisfação, uma unção de confiança absoluta em Deus, uma unção de força para guerrear e uma unção de certeza de quem é o seu Deus. Amém? Um feliz sábado a todos. Bom, em princípio, eu vou contar um pouco do que eu tenho vivido com Deus nesse tempo, né, no começo desse ano para cá, e quão grandes coisas o Senhor tem feito por mim. E quando a gente fala disso, você espera, uau, Deus tem feito maravilhas, né? E por que não faz na minha vida? E na verdade, irmãos, a satisfação, a alegria, a força tem acontecido, tem sido gerado na minha vida em razão de várias circunstâncias que eu não queria que sucedessem. Mas em várias orações que eu conversava com Deus, eu dizia para Ele: Senhor, eu peço a Ti que o Senhor me dê condições de nunca me afastar de Ti. Quando o Senhor vê que isso está acontecendo, que há trevas em mim, e essas trevas estão profundas, e o Senhor sonda e me conhece, o Senhor não perca a oportunidade de trabalhar de modo a me chamar para junto de Ti. Não me deixes ir, né? Senhor, me faça chegar até a Ti. E fazendo essa oração, me faz chegar a Ti. Eu cheguei no Salmo 65, e você pode abrir a tua Bíblia no Salmo 65, no versículo 4, que diz assim: olha que tremendo, recebe essa palavra, para que você receba a satisfação, a alegria, o encorajamento que você está precisando para passar por todas as circunstâncias que têm se apresentado na sua vida. Então diz assim o salmista: bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti. Vou dar uma pausa aqui. Bem-aventurado, muito feliz aquele que o Senhor escolhe e faz chegar até Ele. E aí eu parei nisso e eu falei assim, peraí, fazes chegar. O Senhor tem que trabalhar, o Senhor tem que operar nas nossas vidas para que nós cheguemos até Ele. Nós somos pessoas, nós somos homens no sentido ser humano, que necessitamos ser trabalhados para chegarmos até Ele. De que modo? Existem dois modos, né? Pode ser pela dor e pode ser pelo amor. Quem escolhe isso? Deus, assim, voluntariamente, sem princípio algum, ele simplesmente, esse aqui vai passar por muita dor, esse aqui não vai passar por dor. Não, irmãos, ele trabalha conosco de acordo com o nosso coração. Da forma como ele vai sondando e enxergando as necessidades, ele vai permitindo circunstâncias para te fazer chegar até ele. Vou dar um exemplo. Jonas, Deus falou assim: Jonas, eu tenho um propósito para você, eu quero que você vá lá pregar para Nínive. E Jonas disse assim: não vou, eu não gosto desse povo, eu não quero que esse povo se converta. Pegou um barquinho e foi pro mar. Chegando lá, né, começou aquela tempestade toda, e a gente já sabe o decorrer dessa história. Ele foi lançado ao mar, um peixe grande engoliu, e dentro da barriga daquele peixe grande, ele fez o quê? Clamou ao Senhor. Então, nesse momento, por aquela circunstância, Deus fez com que Jonas chegasse até ele, que é como fala o salmista, né? Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes. E cada um de vocês, irmãos, estão sendo escolhidos para um propósito grandioso de 144 mil. E agora, estão acontecendo circunstâncias que Deus está a usá-las
Para fazer o quê? Fazer você chegar até Ele. Para que você tenha coragem de assumir o seu estado de vapor, um vento passageiro e dizer, Senhor, essa circunstância que está se apresentando diante de mim, eu não consigo resolver, está além da minha capacidade. O que fazer, Senhor? Ensina-me e faze-me chegar a Ti. E o que mais Deus tem me ensinado neste momento é não simplesmente fazer essa oração, Senhor, faz-me chegar a Ti, mas olha, Senhor, não faça isso ou não faça aquilo, ou eu tenho medo disso, Senhor, o que é necessário? Nós estamos num jogo em que o checkmate vai ser dado e nós não devemos colocar circunstâncias, limitações na obra que Deus precisa fazer em nós, porque Ele nos conhece, Ele sabe aquilo que Ele tem que permitir para que aconteça, para que nós cheguemos até Ele e para que nós sejamos bem-aventurados. E a sequência do versículo diz assim, para que habite em teus atos. Esse é o propósito pelo qual Deus vai fazer nós chegarmos até Ele através de circunstâncias muitas vezes desagradáveis, mas com um propósito grandioso de benignidade, que é habitar nos seus átrios. Essa é a finalidade, esse é o objetivo. E no começo desse ano nós estávamos aí na expectativa de receber a resposta da Ana Laura com relação ao vestibular, e eu tinha uma convicção dentro do meu mundinho em que, por ela ser uma filha que não me dá trabalho, uma filha excelente, que estuda, que me ajudou o ano passado inteiro, que eu fiquei sem funcionária, né? Eu falei assim, Senhor, e ela tá estudando, mas eu tinha uma visão equivocada dos propósitos de Deus. E a resposta para mim foi assim, não é isso que eu tenho para Ana Laura. E Deus falou, eu quero que você envie os seus filhos lá para Ribeirão. E Ele não falou, envie a Ana Laura. Ele falou, envie os seus filhos. E aí, irmãos, eu entrei assim num momento de grande ansiedade. Eu tive várias crises. E ao mesmo tempo eu falava assim, Deus, é isso que o Senhor quer que eu faça? Isso é tão ilógico para mim. Isso é tão inexato, não exato. Porque as coisas estão acontecendo, nós estamos no meio de uma pandemia, em vez do Senhor deixar os filhos perto de nós, o Senhor está enviando. E Deus falou, eu vou trabalhar na tua vida num grau de confiabilidade em mim e trazendo com isso uma satisfação, uma alegria que você nunca experimentou antes. Só que para isso você vai ter que confiar em mim. E começou já no desafio de que eu tive que resolver todas as coisas sozinha. Então, tipo assim, eu tive que ir várias vezes para Ribeirão para olhar escola, para olhar apartamento, resolver todos os problemas, instalação de ar-condicionado, montagem de cama que deu um problema lá, e assim, e pegar a estrada. Irmãos, quando eu tinha, antes de me casar com o Saulo, tinha, sei lá, meus 25, 27 anos, eu era muito independente, absurdamente independente. Eu trabalhava como advogada num escritório de advocacia na área de direito imobiliário, conceituadíssimo em Campinas. E eu tinha assim uma habilidade, uma desenvoltura de resolver as coisas. E eu viajava para São Paulo, viajava ao redor de São Paulo, ao redor de Campinas, eu fazia tudo sozinha. Quando eu entrei no casamento de uma forma muito autossuficiente. Eu não preciso, eu faço, eu aconteço, e Deus foi trabalhando isso em mim. Chegou um ponto de que assim, eu já não pegaria mais estrada se não fosse meu marido dirigindo. E Deus falou assim, olha, eu preciso restaurar algumas coisas em você e tudo isso eu vou trabalhar nessa circunstância dos seus filhos morando fora. E aí eu tive que pegar a estrada sozinha, sem saber caminho, sem saber andar em Ribeirão, resolvendo todas as coisas. E eu via Deus atuando na minha vida e eu consegui, eu olhava com tudo aquilo, eu falava assim, Deus, eu quero te agradecer porque o Senhor está cuidando de todos os detalhes, me capacitando para isso. Bom, essa foi uma parte. Quando chegou, enfim, a hora deles mudarem, o João Vitor teve que ir um mês antes, porque a aula dele começava um mês antes, que era o terceirão, e a Ana Laura tinha um cursinho, o cursinho começava em março, e a aula do João começava em fevereiro. Então o João ficou lá sozinho, isso pra mim foi uma guerra muito grande,
e eu tinha que viver aos pés do Senhor, orando, e assim, eu falava assim, Senhor, não se irrita comigo, eu preciso conversar com o Senhor, porque à medida que eu converso, e conversa é oração, que eu colocava os meus anseios diante dele, eu tinha forças para ter um dia de paz e um dia de alegria. E aí a Ana Laura foi e eu escutava sempre assim, nossa, agora você vai ter a síndrome do ninho vazio. E eu dizia, que loucura! Senhor, eu não aceito isso para mim, porque o Senhor disse que tem propósito nisso. Então, como eu posso aceitar uma palavra dessa? Não, porque todas as mães passam pela síndrome do ninho vazio. E eu rejeitei essa palavra na minha mente, eu disse, não, porque o Senhor disse que é um propósito dele, então eu vou viver de acordo com o que ele tem para mim. E assim foi, irmãos. Fui para Ribeirão a primeira semana, fiquei com os dois lá, e nessa semana que eu fiquei com os dois lá, eu cheguei até pensar em morar em Ribeirão, tipo, ficar 3 dias lá e 2 aqui. E comecei a ter crises de enxaqueca que não parava, era de manhã, de tarde, de noite, uma aflição, uma angústia, uma tensão, e eu fui orar ao Senhor, porque eu sabia que eu tinha que voltar, né? E quando eu falei pro Saulo, amor, eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar 3 dias da semana aqui, 2 aí, e o Senhor disse pra mim, eu estou tratando algo em você que você achou que estava concluído. Porque quando as crianças eram pequenas, eu tinha uma possessão, um cuidado excessivo, uma galinha choca, punha os pintinhos debaixo do braço, e eu não permitia que Deus cuidasse, ou eu não acreditava, eu não tinha fé, até que eu precisei passar pela internação dos dois, que eles pegaram o rotavírus num grau muito intenso. Meu sogro acabou vindo pra cá, eu acho que eu já compartilhei isso com alguns de vocês. Foi realmente uma coisa muito difícil e eu achei que eu tinha superado isso, né? E o Senhor falou assim pra mim, agora é uma outra fase e eu preciso que você entregue os seus filhos a mim. Ou você vai querer passar por aquela experiência de novo. Eu falei, Senhor, eu entreguei, tá entregue, eu não vou voltar atrás. E eu vim embora e eu deixei os meninos lá. E aí eu comecei a desfrutar da delícia que era aquele momento que Deus estava trazendo. Porque como eu casei grávida, eu não tive um tempo assim grande na presença. É só eu e o meu marido, né? Da gente se curtir. E Deus estava proporcionando isso para mim naquele momento, cuidando dos meninos lá e falando, olha, desfruta desse momento. E, gente, eu falei, Deus, eu decido desfrutar, eu decido tomar posse, e eu comecei a me sentir muito feliz. E quando eu conversava isso com as pessoas, muitas pessoas, algumas de dentro da igreja e muitas outras de fora, ficavam de boca aberta quando eu dizia assim, ai, amiga, isso aí você tá triste? Nossa, deve ser muito difícil. Eu falei, gente, eu não tô triste. As pessoas se espantavam com isso. Como você pode ser feliz numa circunstância dessa? Nós estamos vivendo uma pandemia. Como você consegue dormir? Como você consegue encontrar paz? Eu falei, a paz está em Jesus e na palavra que Ele me trouxe, e eu confio absolutamente nisso. E era tão interessante que Deus não me deixava ficar na zona de conforto. Quando Ele via que eu tava curtindo demais esses momentos, por exemplo, a parte da manhã, quase que toda a tarde, eu tava sozinha, eu não tinha que levar, eu não tinha que buscar, eu não tinha que pensar em comida, eu não tinha que fazer comida pros meninos. Gente, eu comecei a desfrutar isso de uma forma muito gostosa. Aí Deus falava assim, agora essa semana eles vão voltar. Aí os meninos voltavam, ficavam uma semana aqui, e aí me tirava todinha da rotina, e eu tinha que correr atrás disso, de aquilo, e Deus falava assim, olha que delícia. Então eu comecei a desfrutar, então, assim, o tempo todo, dessa mudança, o tempo todo. Então quando eles estavam lá, eu conseguia me sentir feliz e tranquila, eu orava e descansava o meu coração em Deus. Quando eles estavam aqui, eu me sentia muito feliz, muito completa, e conseguia, desfrutava do amor de Deus. E foi assim, e nunca Deus deixou virar uma rotina, porque como nós estamos vivendo um tempo de pandemia, quando eles ficavam 2 semanas seguidas, de repente me ligava no meio da semana dizendo assim, ó, a escola fechou, porque Ribeirão fechou, tem que vir buscar. E saía correndo no meio da semana para buscar, e não tava nada estruturado, tal, não tinha feito supermercado, e a gente se ajeitava, pegava o carro, ia buscar menino. E aí ficava
2 semanas aqui, aí eu acostumava com aquela delícia, tudo de novo deles aqui. Mãe, olha, abriu, nós vamos voltar e não sei o quê. Aí meu coração se apertava, eu falava, gente, mas tá tão bom eles aqui. Mas Deus falava assim, agora é hora de voltar. E Deus foi trabalhando essas mudanças de circunstâncias o tempo inteiro. E Ele foi treinando a minha alegria, a minha satisfação nele, nessa mudança o tempo inteiro. De estar feliz o tempo todo, de desfrutar a vida o tempo todo. E é isso que Deus quer ensinar para a igreja. Não importa a circunstância que você está passando. Eu não sei... alguns casos a gente sabe, algumas coisas são reveladas, né? E a gente sabe, depois a gente vai conversar um pouco sobre isso, mas a palavra é muito tremenda. Outra situação que aconteceu, voltada por esse versículo do Salmo 65, faz-me chegar a ti. Então a primeira coisa, ele falou assim, eu vou afastar os seus filhos de você, e nesse momento eu quero te fazer chegar a mim, eu quero que você sinta alegria em mim, né? E foi maravilhoso. E quando eu tinha aprendido a lidar com esse momento, ora eles aqui, ora eles lá, e eu tinha regozijo, eu encontrei a paz que excede todo entendimento, tava aqui tudo de bom, aí tinha final de semana que a gente ia pra lá, ficava lá o final de semana e tava tudo muito bom. Aí acontece que o meu vizinho ali da 18 resolve mexer no terreno e fazer um aterro. O aterro foi feito de uma forma, assim, totalmente arbitrária. Irmãos, eu não consigo nem explicar para vocês o absurdo do modo como as coisas foram conduzidas. Nós tentamos conversar com eles várias vezes, explicando que o modo no qual eles estavam procedendo trariam prejuízos. Eles foram extremamente arrogantes. E eu falava assim, Deus, o que eu faço diante disso, né? E eu não olho, em momento algum eu tava desesperada. E aí a minha vizinha me ligou e disse assim, Laura, o que nós vamos fazer com isso? Porque tá trazendo prejuízos aqui pra minha casa, o vizinho de cima e tal. E daí aquilo me chamou a atenção, eu subi na escada e na hora que eu olhei tinha um moço lá, eu falei assim, vocês vão colocar mais terra? Não tinha como colocar mais terra, porque se colocasse terra, eu ia jogar terra pro lado de cá, porque não tinha mais muro. O meu muro não existia, tem que levantar o meu muro. Ele falou assim, nós vamos erguer um muro de arrimo aí, que não era muro de arrimo, mais 1 metro pra cima. Eu falei, meu filho, mas tem que aumentar o meu muro primeiro. E Deus falou assim, acorda, não dorme no ponto. E aí eu falei, Senhor, o que tá acontecendo? Mas tudo de novo. E quando eles jogaram a terra, começou a rachar minha casa tudo de novo. E aí eu fui aos pés do Senhor e fui perguntar pra ele, falar, Senhor, mas tudo isso de novo? Mas eu tinha pra mim que eu tinha passado por essa prova, assim, eu me sentia aprovada pelo Senhor. Mas me fazes chegar a ti, o que o Senhor quer de mim? Aí ele disse assim pra mim, eu quero que você encontre satisfação, alegria e lute, batalha espiritual. Porque em todo o tempo que isso estava acontecendo aos teus olhos, você não guerreou espiritualmente. Você simplesmente deixou as coisas acontecerem. Então, o diabo tomou a mente dos proprietários e está fazendo ao bel prazer dele. E agora eu quero que você assuma isso para aquilo que o inimigo fez no mundo espiritual e tornou real no mundo físico, você precisa estar desfazendo na autoridade do nome de Jesus e me nomeando como Senhor desta obra por legitimidade, né, de causa, né, e direito, porque isso está relacionado diretamente com você. Então eu comecei a guerrear e comecei a batalhar espiritualmente e com muita alegria, irmãos. Eu comecei a desfrutar de uma alegria, de uma paz, assim, tipo assim, não importa as circunstâncias, eu decido, porque se eu tô orando, pedindo para que Deus dissipe de mim todas as trevas, porque passar por guerras, irmãos, passar por desafios, eu tô passando por muita dificuldade, ó vida, ó céus, ó estado de autocomiseração, ó dó de mim, não é isso que Deus quer ensinar a igreja. Não é isso. Um servo de Deus que está ligado, ele adora o Senhor, ele tem noção das suas benignidades. Então eu comecei a guiar, eu falei assim, escuta aqui, diabo, o negócio é o seguinte, você assumiu o trono,
o senhorio dessa obra, mas agora eu fui despertada e eu te retiro daí na autoridade do nome de Jesus e nomeio, ó Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó como Senhor desta obra, e todas as mentes que forem envolvidas nisso é o Senhor Deus Todo-Poderoso que conduzirá. E daqui pra frente quem dá as cartas é o Senhor. Tudo que vem dele tem o meu sim e o meu amém. Tudo que vem de você está desfeito. E o que você fez no mundo espiritual vai ser desfeito no mundo material. E eu comecei a guerrear conforme o Espírito de Cristo ia me conduzindo. E aí eu entendi de Deus que por causa da dureza do coração dos proprietários eu teria que entrar na justiça dessa vez, procurar o advogado, e assim foi feito. E o advogado falou assim, olha, a melhor coisa que tem, aqui em Barretos nós temos 3 varas cíveis, e ele falou, a melhor coisa é se cair na segunda, porque o juiz da segunda, ele é mais ágil, ele tem mais habilidade com a tecnologia e para as coisas serem despachadas via internet. Então vamos torcer, nas palavras dele, né, para que caia. E eu saí dali e falei, fui diante de Deus, o advogado disse que a melhor vara é a segunda, porque o juiz é mais rápido, porque estava causando danos terríveis na minha casa, e então eu não podia ficar esperando. Quanto mais essa terra ficasse lá, mais danos causaria. Se chovesse, a coisa ia ficar então com risco de desabamento de novo. E eu falei, eu preciso que o Senhor intervenha nisso, eu não tenho como fazer, é o Senhor que tem que fazer, e eu confio completamente em Ti. Eu entreguei os meus filhos. Depois disso, Senhor, isso fica tudo muito fácil entregar as coisas para o Senhor. Então ele disse que lá eu seria morto, mas eu quero a Tua palavra. Se a Tua palavra falar, porque o Senhor sonda e conhece os corações, que o juiz dessa terra, da segunda vara civil, é o indicado pelo Senhor, então que assim seja. Irmãos, ele me liga no dia seguinte e diz assim, olha, você não vai acreditar. Você acredita porque é por sorteio, tá? A distribuição dos processos. Que caiu na segunda vara civil? Dito e feito. Caiu na segunda vara e houve o despacho, e o pedido era o seguinte, eu quero embargar essa obra porque ela está causando danos sérios na minha propriedade, eu tenho legitimidade para atuar. E o que estava acontecendo é que não era só embargar, precisava embargar a obra, que é paralisar, e precisava ver a retirada da terra para parar de pressionar o meu muro. E no despacho, ele foi parcialmente concedido, ou seja, a obra foi embargada, porém o juiz não entendeu que a terra deveria ser tirada. E isso, irmãos, estava na entrada do sábado. E aquilo quis me transtornar. Eu falei, não, diabo, você não vai dominar os meus pensamentos. Ao tempo inteiro, irmãos, eu estou vigiando, pensando no que eu estou pensando e filtrando de quem são os pensamentos. E eu disse, tá, entrada do sábado eu vou descansar. Eu não vou brigar, eu não vou ligar para advogado, porque isso saiu assim, tipo 5 minutos para a entrada do sábado. E eu falei, Deus, eu vou desfrutar o sábado, a gente estava indo para Ribeirão, eu vou desfrutar o sábado com os meus filhos, eu não vou ficar com cara tensa, de preocupada, porque eu lanço sobre Jesus todo o fardo e eu aprendo a descansar. E ser feliz, não é ir para lá e ficar... Não, irmãos, é ser feliz, é desfrutar. E aí nós fomos e foi uma delícia, nós passeamos e foi maravilhoso. No domingo... tinha um encontro lá na chácara, na fazenda da Silvana, e Deus falou assim, olha, eu não quero que você continue não pensando nisso, eu quero que você faça isso somente na segunda-feira, agora tem outras coisas que eu quero que você faça, eu quero que você vá lá e desfrute esse momento, esteja lá, e eu vou te indicar o que você tem que falar, o que você tem que fazer e o que eu tô vendo. Bom, e assim foi feito, irmãos. Quando chega na segunda-feira, eu me lembro dessa causa, Deus falou assim... E aí o Senhor me encheu de coragem, eu liguei para o advogado e falei assim para ele, ó, doutor, o negócio é o seguinte, eu não tô satisfeita com essa sentença parcial, eu preciso que essa terra seja retirada, porque ela o dano continua sendo causado, e cada dia que passa vai ficando mais caro para se reparar os danos, e o juiz precisa ter consciência disso. E aí a gente tinha contratado um engenheiro para fazer o laudo pericial, que foi uma bênção de Deus. E ele, não, Laura, então nós vamos estar fazendo isso. Eu falei, Deus, eu acionei o gatilho que o Senhor pediu e agora é com o Senhor. Então o Senhor vai
e convence o juiz dessa terra, porque eu creio que a sentença do juiz dessa terra, ela é meramente proclamada daquela sentença que já foi dada no céu. E quando Deus deu aquela sentença parcial, porque eu falei assim, nossa Deus, mas eu orei, né? E aí o Deus estava falando assim para mim, lembra que eu tô te treinando na satisfação e na alegria? Quando as coisas dão errado, você continuar confiando e você continuar glorificando e você continuar entendendo que você tem... E eu, é isso aí, Senhor, entendi, eu vou continuar crendo, eu vou e exercitando nas coisas, vinham negativas, e eu falava, eu continuo crendo, eu continuo entendendo que o Senhor quer trabalhar comigo, eu tô entendendo que o Senhor quer me fazer chegar mais perto do Senhor, desfrutar coisas grandiosas e maravilhosas que até então eu desconhecia. E, irmãos, isso foi na segunda. Na terça noite eu tinha a sentença do juiz dando o prazo de 24 horas para que eles afastassem a terra do meu muro. Então, e o Senhor foi me ensinando essa felicidade, essa disposição, essa alegria, e a todo tempo cuidando da minha casa, indo para Ribeirão cuidando da casa dos meninos, cuidando da comida deles, fazendo misturinha. Minha mãe fazia o arroz e o feijão e o João gosta muito de brócolis, e eu que fazia, deixava tudo prontinho, ia lá, limpava o apartamento, fazia comidinha, organizando lá, e assim, um cansaço, e eu dizia, Senhor, mas eu te dou graça, porque eu tô com saúde, Senhor, eu tenho saúde para fazer, Senhor, eu consigo dormir no meio de uma pandemia, eu consigo dormir, descansar, que meus filhos estão lá e que eles não vão pegar, porque o Senhor me dá essa graça, louvado seja o nome do Senhor. Sabe, irmãos, o que Deus quer mais nos chamar a atenção nesse sábado é que nós não podemos batalhar as guerras com cara de morto, porque nós não damos testemunho da grandeza e do poder de Jesus, irmãos. Nós precisamos acordar para a vida. Não é assim que Jesus nos ensina. Eu não tô lá. Não, irmãos, Jesus falou, você já foi, Deus falou pra você qual é o seu problema, por que que você não tá atuando? Eu tô a caminho, não sei, não tô perfeita ainda, eu tô no processo. Que processo? É agilidade, nós não temos tempo. Que fala, tá ofendido com quem? Vai e resolve. Entendeu? É assim que Deus quer. São guerreiros que quando vão beber água não esquece do mundo ao redor, como aqueles que foram dispensados, que estavam lá com Gideão. Vocês vão ser dispensados. Nós precisamos ter um vigor em meio às dificuldades. Sabe, tô sendo treinada na satisfação, na alegria em meio às circunstâncias, e também treinada na paciência. Sabe onde que vem a paciência nisso tudo? Bom, diante disso tudo, irmãos, eu tenho uma faxineira que me ajuda 2 vezes por semana. E aí aconteceu que ela tem um filhinho e esse filhinho fica com o avô. O avô ficou doente, ela não pôde vir. Na semana seguinte, ela me liga e fala assim, Laura, eu não vou poder ir porque o meu marido contraiu Covid-19, então eu vou ter que ficar aqui em isolamento com ele. E nisso se foram mais 2 semanas, ao total 3. Na 4ª semana que ela viria, a prefeita estabelece um lockdown. E eu já tava assim, um bagaço. Nesse tempo todo, eu falei assim, Deus, se o Senhor me dá forças e se o Senhor tá me dando saúde, eu posso fazer todas essas coisas. E nesse período todo, eu e o Saulo entendemos que nesse mês de junho, o João e a Ana Laura deveriam estar aqui na cidade de Barretos, não deveriam estar em Ribeirão fazendo aula, porque em Ribeirão tá tudo normal, não tá mais em lockdown. Então tem um mês que eles estão tendo aula lá, esse mês de junho inteirinho eles estão tendo aula normal. E nós entendemos que eles não deveriam estar lá, e Deus já tinha colocado no coração do João, o João já tinha falado assim, antes de eu e o Saulo tomarmos essa decisão, eu já tinha falado, mas esse mês eu não vou fazer aula online aqui mesmo, tô sentindo que eu tenho que ficar aqui. Em virtude disso, eu e o Saulo já tínhamos conversado, entendendo que eles deveriam estar aqui. Eu falei com a Ana Laura e falei, olha, vocês esse mês vão ficar aqui. A gente não sabia o porquê desse sentimento, né? Dessa intuição de deixar eles aqui. Então, assim, o trabalho ficou bem concentrado para mim, porque eles estudam das 7 da manhã até 7h30 da noite online, e depois
tem que estudar as coisas, tem algumas aulas extras, é bem puxado, então assim, é como se eu estivesse esquecendo de alguém que pudesse me ajudar. O Saulo no consultório, então sobrou tudo, casa inteira pra mim, lavar, passar, eu fazia comidinha alguns dias, de complementos, né? E eu realmente estava bem sobrecarregada. E quando eu fico muito esgotada fisicamente, eu acho que alguns vão aí se identificar comigo nisso, quando eu fico muito esgotada fisicamente, a minha paciência diminui. E aí eu falei assim, Senhor, eu tô me sentindo muito cansada. E aí, irmãos, para quem acha que eu não tô fazendo nada, eu ajudo, auxilio a Tatiane e a Rogéria, então eu tenho que assistir todos os vídeos que são gravados, né, da raiz de rejeição e orientá-las. Então, assim, isso gasta um tempo enorme para mim, eu tenho que fazer muitas anotações para depois ter uma reunião separada com elas, toda a casa, os meninos, assim, muita coisa, muita sobrecarga. E realmente eu tava ficando no meu limite, e Deus falando assim, e eu falando assim, Senhor, mas eu tô tão sobrecarregada. E Deus falava assim pra mim, ó, sabe o que eu tô tentando fazer com você agora? É assim, ó, te levar ao limite. Como meu filho foi levado. Jesus chegou ao limite da sua dor, ao limite das suas forças e não pecou. Ele não perdia a paciência com as pessoas, ele não era grosseiro com as pessoas. Todo auxílio que lhe era pedido, ele dava. E Deus falou assim comigo, eu quero desenvolver essa habilidade em você, Laura. E todas essas circunstâncias que estão se apresentando é para que você experimente o seu estado moral, para que você se reconheça, para que você se enxergue nas suas dificuldades, que você possa pedir socorro para mim e eu possa desenvolver isso em você. Irmãos, e assim, é lógico que eu caí muitas vezes. Quando eu via, eu tava sem paciência. Quando eu via, com os filhos, eu adquiri essa senha muito tempo antes. Então, assim, eu tenho uma habilidade, assim, é muito difícil eu perder a paciência. É muito difícil. Agora, com meu marido é um pouquinho mais fácil, né? E até aconteceu um episódio nessa semana. E eu falei um pouco grosseira e ele tava me ajudando e aí ele se sentiu ofendido, foi grosseiro comigo, isso bem na hora de dormir. E aí o Senhor já tinha falado assim comigo, ó, não se põe sol sobre vossa ira, você já sabe que você errou, porque eu tô treinando você nisso, aproveita, já pede perdão e dorme. Eu falei assim, Deus, não, eu entendi que eu errei, eu vou pedir perdão sim, mas como eu tô muito cansada, eu vou dormir agora, amanhã de manhã cedinho, a primeira coisa que eu vou fazer é falar, amor, me perdoa. E Deus também tinha falado com ele, ó, conversa com ela, pede perdão porque você foi grosso. E ele assim, ai Deus, eu tô sem força pra fazer isso agora. Conclusão, irmãos, eu não dormi nada, Deus não deixou eu dormir. Ele não deixou eu dormir, eu não dormi a noite inteira, porque eu tinha desobedecido, né? Era pra fazer aquilo naquela hora. Mesmo que o meu coração tivesse falado, não, tá tudo bem, eu vou pedir perdão. E aqui fica uma dica, ó, se Deus te mandou pedir perdão, se Deus te pediu pra conversar com alguém, quanto mais tempo passar, mais difícil fica, mais pesado fica. O diabo usa isso. Eu acordei 6 horas da manhã, eu não dormi, né, na verdade, mas 6 horas da manhã eu vi que ele levantou e falei, amor, primeira coisa que eu queria te pedir perdão, porque eu entendi que eu fui grosseira com você. E aí ele falou, eu queria também te pedir perdão. Aí Deus falou assim, entende? Pra que perder esse tempo todo? Pra que dar lugar ao diabo? Você perdeu uma noite de sono. Porque você colocou na sua cabeça que, não, amanhã de manhã, sem falta, eu peço perdão. Já entendi, eu peço. Irmãos, Deus falou naquele momento. Naquele momento. Então, assim, eu entendendo as coisas que Deus estava fazendo, sobre Deus desenvolver em minhas circunstâncias alegria, satisfação, Deus desenvolver em mim, no meio do cansaço extremo, a paciência, são requisitos, são armas poderosas contra o diabo, irmão. A paz é uma arma que quando o diabo olha que ele está fazendo com a permissão de Deus um furdunço na sua vida e você não se altera, e você adora, e você louva, você aniquila ele. A paz é uma arma poderosíssima. O sapato com a preparação do evangelho, o escudo da fé, a justiça, a couraça da justiça.
Tudo isso são armas poderosas, o capacete da salvação para não deixar o diabo ficar cochichando. Quantas pessoas estão alimentando ofensas no coração porque aceitam os cochichos do diabo? É uma coisa horrorosa o que está acontecendo na igreja. Jamais a chuva serôdia cairá sobre estes. Nós estamos com o tempo contado e vocês alimentando ofensas. E às vezes ofensas que nem existem, irmãos. Como é que pode isso? É um absurdo. Aqueles que estão aceitando os desafios, obras maiores já estão fazendo, estão lá na frente. E tem aqueles que insistem em ficarem parados nas ofensas, que muitas vezes nem existem. E Deus tem me levado a essa satisfação, a essa alegria. E as pessoas que convivem comigo de perto falam, nossa, eu queria ter isso pra mim. Eu falei, por que você queria? É uma decisão sua, decida crer, decida viver as circunstâncias com alegria, com prazer, com confiança. E sabe o que aconteceu, irmão? Quando eu comecei a desfrutar em todos esses momentos que eu contei pra vocês, de todas as coisas que vêm, o diabo começou a me acusar, falando assim, nossa, mas eu não tinha detectado que era ele, né? Eu comecei a querer me sentir mal por estar me sentindo bem. Ele começou a querer colocar um peso nas minhas costas porque eu estava feliz. Porque eu lançava sobre Jesus toda a minha ansiedade. Senhor, o que eu tenho para fazer hoje? Isso, eu ia fazer, descansava completamente, aquilo saía da minha cabeça. Orava pela manhã para os meus filhos na escola e isso saía da minha cabeça. E o diabo começou a me acusar, a querer colocar um peso sobre mim, que era absurdo eu estar sentindo a alegria e a paz, mas ele coloca de uma forma que você acaba se questionando, será que eu sou espiritual? Ou será que eu não tô nem ligando para essas coisas? Deus, será que eu não tô ligando? Será que eu deveria orar mais? Será que eu deveria me punir? Será que eu deveria fazer um jejum extremo? Me vestir de pano de saco? Será, Deus, eu tô com algum problema? E Deus falou assim pra mim, não, você está me esmagando a cabeça do diabo. Porque você, a maior arma é a paz, a alegria e a adoração no meio da adversidade. Eu vejo pessoas abatidas. O Davi disse, por que está abatida a minha alma? Espere em Deus. E quando você espera em Deus, não há lugar para tristeza, há lugar só de glorificar o Senhor. É uma coisa que explode, não tem como você falar do amor de Deus, a paz que excede todo entendimento, excede, por isso que as pessoas não entendiam. Que mané, síndrome do ninho vazio. Deus estava me dando um tempo que eu não desfrutei, porque fui desobediente num tempo em que eu não tinha ideia das coisas que eu estava fazendo, dando um tempo para mim e para o meu marido. Irmãos, o diabo não vai perder uma oportunidade de te massacrar. E todas essas circunstâncias que estão advindo, perguntei ao Senhor, por que pessoas da igreja estão tendo Covid? Eu fiquei triste na minha alma. O Senhor, filha, estou fazendo chegá-los a mim. Da mesma forma, de formas diferentes, porque cada um de nós estamos caminhando. Irmãos, escuta, todos nós estamos caminhando, só que em lugares diferentes. Uns estão mais à frente, outros estão mais atrás, mas o Senhor está trabalhando conosco. E aí eu perguntei isso para Deus, eu estou fazendo-os chegar até mim. Só que as circunstâncias são duras, alguns por desobediência, outros porque tinham problemas graves que Deus precisava usar, barrar, parar, colocar em cima de uma cama e dizer assim, eu sou o seu Deus, vou mostrar para você, vou parar você para te mostrar que eu sou. Isso não é motivo de tristeza, é motivo de muita alegria.
é de regozijo, de satisfação. A continuação do Salmo 65, do versículo 4, diz: bem-aventurado aquele que tu escolhes e fazes chegar. Pessoas que estão passando por momentos difíceis com filhos, com marido, com empregos, com doenças Covid, né? 19. Com o objetivo de fazer o quê? Qual é o objetivo? Qual é a benignidade, a boa intenção de Deus? Para que habite em teus átrios, nos átrios de Deus, no lugar mais profundo com Ele. Olha a sequência do versículo. Nós seremos satisfeitos. Vocês não são porque não conhecem a Deus. Ouvem falar de Deus, mas não desfrutam de experiências preciosas com Ele. E no momento que estão passando, não se regozijam, não ficam alegres, ficam abatidos, parecem que estão mortos. Eu não sei por que vocês se espantam. A palavra de Deus diz, irmãos, presta atenção, Jesus diz, no mundo passareis por aflições, tende bom ânimo, sejam felizes, sejam satisfeitos. Qual o problema de passar por circunstâncias e aflições? Ele disse que nós passaríamos. Agora, tem os desobedientes que cavam aflições desnecessárias. E alguns pegaram Covid porque não tomaram a medicação da forma como deveriam ter sido ministrada desde março do ano passado. Cavam desnecessariamente, mas a misericórdia de Deus os atrai, traz para si, faz chegar a ti mesmo assim. E parece que estão morrendo. Nós seremos satisfeitos da bondade da tua casa e do teu santo templo. Nós entendemos o Senhor, nós reconhecemos as riquezas das suas benignidades e por reconhecê-las, isso nos traz o arrependimento. Oh, que grandioso é isso, irmãos. Eu preguei essa palavra sobre reconhecer as riquezas da benignidade de Deus. Eu nem sei quantos anos atrás. Tem gente que não entendeu isso. Que alegria. Eu tô vivendo um dos momentos mais difíceis da minha vida e também um dos momentos de mais paz. Olha que loucura. Tô feliz, tô alegre. E tô aprendendo em Deus. Eu, no momento de estar super cansada, tive que também pedir perdão para minha mãe, porque perdi a paciência. E Deus falou, ó, lembra do que eu te falei? Eu sei que você tá cansada e às vezes o cansaço é de falar com a pessoa 10 vezes a mesma coisa e ela não entender. E aí você se sente no direito de perder a paciência. Fico pensando comigo, quando é que Jesus mostrou isso? Eu tive que ir lá, pedir perdão, mãe, olha, desculpa, viu? Eu tô sendo treinada nisso, eu compreendo isso, eu quero te pedir perdão porque eu não tinha direito de falar com a senhora desse jeito. Eu não tô falando que eu sou perfeita, mas eu reconheço, sabe? Agilidade, habilidade, Deus falou, fez, aconteceu. Não é fica assim, olha, eu tô ofendida com fulano de tal, mas eu tô orando 15 anos. Irmãos, o reino de Deus é uma agilidade. E sabe, eu vejo pessoas, sabe o que eu vejo? Eu vejo pessoas murmurentas, pessoas que são cheias de autocomiseração. Você quer ver? Abre a tua Bíblia lá em João. Em João 5, nós vamos ver João 5, versículo 7. Evangelho de João. Eita! João 5. Versículo 7. Aqui é a história da cura de um paralítico de Betesda, do tanque. Deixa eu falar uma coisa pra você. Nós estamos trabalhando aí com as mulheres na cura interior. Quantas querem ser curadas? Porque o paralítico queria ser curado. Mas vamos ver como é que foi essa palavra de Jesus. O Jesus faz uma pergunta para ele, o modo como ele responde,
que é a mesma coisa que vocês estão fazendo. Gente, eu não vou me pôr nisso, com toda a humildade do mundo, eu sei o que Deus tem feito na minha vida, porque se eu falar que eu tô nessa, eu não tô reconhecendo o que Deus tem operado na minha vida, porque não existe lugar para autocomiseração, dó de mim mesmo, não tem. Então, eu queria que vocês lessem o versículo, vamos ler a partir do versículo 5, João 5:5 diz assim, ó. E estava ali um homem que havia 38 anos, ele tinha 38 anos de idade e se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo, irmãos, entenda isso, Jesus sabe o que está no teu coração. Ele sabe, ele tem uma palavra de conhecimento, ele era o cara que tinha todos os dons do Espírito. E ele não fazia perguntas sem um objetivo, um enfoque, uma demonstração de caráter. Então, Jesus, sabendo que estava neste estado, havia muito tempo, disse-lhe, Jesus sabia que ele estava lá murmurando com autocomiseração, com dó de si mesmo, com a chatice. E Jesus diz assim para ele, irmãos, o que queres que eu te faça? É simples a pergunta de Jesus. Jesus está te perguntando assim, o que queres que eu te faça? Em vez dele responder para Jesus, eu quero andar. Olha a lamentação. Aí começa aquele mundo de lamentação. Aí o enfermo respondendo-lhe, disse, Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada, me coloca no tanque. Mas quando eu vou, tadinho de mim, desce outro antes de mim. Meu Deus do céu, quantos chegam com esse estado diante de Deus? As circunstâncias se apresentam. E aí a pessoa, em vez de Jesus está falando assim, filho, o que queres que eu te faça? Filho, o que queres que eu te faça? Então, Senhor, a minha vida, a minha história, o meu passado, o abuso, a rejeição, a ofensa, a resposta que me deu. Irmãos, Jesus sabe, por isso que vocês não recebem. Cara, Jesus foi atraído para aquele momento e quando ele faz a pergunta, o que queres que eu te faça? Você vem com lamentações, murmurações, autocomiserações, tristeza, insatisfação, não reconhece as benignidades de Deus. Meu Deus! Meu Deus! Vocês não têm porque não querem, porque não decidem passar com alegria, com satisfação. É um absurdo. Aí Jesus dá uma palavra de comando para ele. Jesus não vai passar a mão na cabecinha dele. Olha, eu te compreendo. Que dó de você. Agora eu vou te carregar até lá. Ou Jesus vira e fala assim, está curado. Seja curado. Olha a resposta que Jesus dá no versículo 8. Jesus disse-lhe, levante e toma a tua cama e anda. Jesus podia ter dito para ele assim, tua fé te salvou. Seja curado. Podia impor a mão sobre ele e falar assim, tudo certo com você, eu entendo seus sofrimentos, seus 38 anos de paraplegia. Não. Aí Deus, quando você fala, Deus, eu quero ser curado, e começa com aquela lamentação toda, né? E Jesus, pela misericórdia, ainda fala, não, eu vou curar esse cara aí. Vou curar essa mulher aí. Pela misericórdia, porque nem merecia. Aí ele dá uma palavra de comando, vá e faça isso. É muito difícil. Pedir perdão? Deixar essa ofensa de lado? Me alegrar com essa situação que eu tô vivendo? O Senhor tá pedindo pra eu ser feliz? Esse cara aqui podia ter virado pra ele e falado assim, acho que o Senhor não entendeu, eu não posso andar. Por isso que eu nunca cheguei no tanque de Betesda. Por isso que nenhum homem teve compaixão de mim. Por isso que eu nunca cheguei até ali. Como o Senhor está mandando eu levantar e andar? Irmãos, aceita a voz de comando de Jesus, o Senhor da vida. Se Ele é o Senhor da sua vida,
A voz de comando é dele. Levanta-te. Toma a tua cama, toma o teu problema e resolve. Eu não fiquei chorando na minha cama. De novo. Ai, Senhor. Vou desmaiar. Eu não posso suportar. Deus, o que queres que eu faça? Eu pensei que eu tinha sido aprovada, eu não fui? Não, você foi, filha, que eu vou tratar outras coisas em você, tá? E como é que eu tenho que agir assim? Nessa situação, você tem que agir assim, assim, assim. Que eu já contei pra vocês. Assume o senhorio, tira o diabo, destrona o diabo dessa obra. Me coloca como senhor, porque você tem legitimidade e legalidade pra isso, porque afeta a tua casa. E dá ordem de comando para que o diabo se desfaça. Irmãos, é fazendo e descansando e se alegrando. É fazer... Gente, viver aqui não precisa ser um fardo. Sabe por quê? Porque se eu vivo nas promessas, o céu é aqui. Eu não preciso estar prostrada, eu não preciso estar triste. Eu não preciso. Para quantos Jesus está dando a voz de comando? Toma o teu problema e faça isso. Ah, mas aí tem sempre um problema, né? Tem sempre um problema. Eu não posso, Jesus, não, veja bem, como assim? Não, eu não tenho condições, Tem pessoas que eu tô esperando pra conversar comigo, voltou pro lamaçal, a porca que volta ao lamaçal. Sabe, irmãos? Eu entendi a história do filho pródigo sobre uma outra perspectiva, que é o seguinte. Eu já passei uma vez pelo lamaçal e eu decidi que ali eu não vou permanecer, não vou voltar pra lá. Quantos chiqueiros você vai precisar conhecer pra entender que não adianta ficar se lamentando? Que Deus está no controle, o magnífico sistema operacional de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. E se essas circunstâncias estão se apresentando, aprenda com elas e seja feliz. Senhor, me ensina. Quantas pessoas, quantas mulheres eu disse, olha, nessa mesma pregação no magnífico sistema operacional de Deus, eu disse assim, olha, vocês precisam buscar de Deus a senha para se relacionar com os seus filhos. Muitas eu ouço, eu estou recebendo a senha para relacionar com os meus filhos. E eu vejo filhos ímpios comandando mulheres que eram para ser de Deus. Que vergonha! Guerreia! Vocês estão se vendendo por migalhas de amor, de filhos. Filhos ímpios, ingratos, amantes de si mesmos, avarentos, desrespeitosos. E não enxergam. E é mais fácil pôr a culpa nos outros. Mas não olhar que você está esforçando a mão dos malfeitores. Quantas mães esforçam as mãos dos filhos que são malfeitores, estão indo por caminhos errados, não tem coragem de falar, porque preferem um amor de migalhas e diz que é senha. Estou adquirindo a senha, Jesus me deu a senha. Da onde, irmãos? Que senha é essa? Que vergonha de igreja! Igreja comandada pelo diabo. E fala que é Jesus. Que coisa mais feia é essa, irmãos? Eu tô chocada. Nós vamos ler aqui e a gente estava tudo isso, toda essa ministração dentro do Salmo 65, versículo 4. Que fala, nós somos satisfeitos. Porque todas as circunstâncias é Deus nos atraindo a Ele, nos fazendo chegar até Ele. Todas as circunstâncias que estão se apresentando na minha vida. Essa semana, eu tenho um cachorrinho, ele chama Bezinho, pequenininho, ele tem 11 anos. E ele tem um probleminha sério de cheiro. A gente até apelidou ele de Gambá.
Aí eu falei assim, Senhor, mas é difícil conviver com o gambá, mas amém, vamos ser felizes com o gambá. E aí hoje eu tava organizando as coisas e eu entendi de Deus que a administração era minha e eu falei assim, Senhor, então eu abro mão de tudo que eu tenho que fazer da casa hoje pra voltar completamente pro Senhor. E Deus falou assim, dá banho no gambá. Eu achei tão engraçado. Meu Deus, mas o pelo dele é enorme, se eu embaraçar tudo, eu nunca dei. Eu vou te ensinar. Amém, vamos dar banho no gambá. Chamei todo mundo, chamei a Nana, chamei o João, o Saulo não tava em casa. E a gente foi dar banho nele, é lógico que não ficou igual no pet shop, mas tirou aquele cheiro horroroso e ele tava... Gente, sabe, é desfrutar a vida diária, circunstâncias que se apresentam, desfrutem. Faça disso uma grande alegria, um grande prazer, um grande momento de aprendizagem. Tem muita coisa para aprender em cada circunstância que se apresentar. Deus tratando demais o egoísmo na minha vida, que essa semana eu tinha falado pra Marlene assim, ó, tá falando lá que pode, porque você é funcionária de médico, o médico sai pra trabalhar e tal, então a gente tinha combinado que ela viria essa semana, a gente ligou no escritório, o escritório falou, porque sua mulher não é médica, então ela pode cuidar das coisas, e o jeito que ele falou é como se eu não cuidasse de nada na minha casa, que eu, tipo assim, fosse uma dondoca. Falei, Deus, não tem problema, eu não preciso que ele saiba que eu não sou, o importante é que o Senhor saiba que eu não sou. E eu posso, porque se o Senhor me dá graça, eu posso mais uma semana cuidar da minha casa de forma intensa. Isso vai ser bênção! Esse vale, que é o título da nossa ministração, é Bereca, ou Berecá, não sei, Bereca, porque eu acho que não tem acento, né? Que eu chamo, a tradução é vale de bênção, é vale! Até no vale pode ser bênção. Até no vale você pode encontrar bênçãos. Vai depender da tua atitude no meio da guerra, no meio da batalha espiritual. Encontra adoração, alegria, satisfação, regozijo. Entende a benignidade de Deus e você entende isso como uma riqueza, e isso te leva ao arrependimento. Faz com que os olhos voltem para você e você consiga se olhar pelo olhar do Cristo. Quanto você precisava daquela situação para te transformar. Oh, glória! Obrigado, Senhor! Irmãos, não há. Quando você está dando glória, não há dentro da tua mente, do teu coração, palavras de murmuração. Não vem falar para mim que você está dando glória, que você é feliz se o seu coração está pesado, cheio de palavras amargas. Afeição de bode e não de ovelha. Que a ovelha depende de Jesus e confia que o caminho que o pastor está dirigindo é o melhor para ela. Ela não fica questionando, só o bode. Bom, agora eu queria que nós abríssemos a palavra, que nós vamos entender esse vale aí de Berecá, ou Bereca. Ai, gente, desculpa, não sei, acho que é Beracá, sei lá, não sei, tá? Não sei como se pronuncia isso, mas a tradução é Vale da Bênção, e nós vamos estudar rapidão a vida de um rei. Você pode abrir sua Bíblia lá em 2 Crônicas 20, 2 Crônicas 20. 2 Crônicas 20. E é o rei Josafá. E esse rei, ele fez aliança com o rei Acabe. E Deus ficou muito bravo com ele. Diz que no capítulo 19, no versículo 3, Jeú era o profeta e disse, ó, porque desvia tu ajudar ao... No versículo 2 do capítulo 19, o Jeú traz, que é o profeta, traz uma palavra para o Josafá e falando assim, ó, devias tu ajudar ao ímpio, no caso Acabe, e amar aqueles que ao Senhor aborrecem? Cuidado, viu, mãe? Cuidado, viu? Que fica esforçando a mão dos malfeitores, dos ímpios, e não trabalha para a conversão do seu filho. Ele vai te perguntar o que fizeste com os filhos que te dei. Viu? Porque o seu relacionamento com ele não é só nessa terra. Você devia se preocupar com o teu relacionamento eterno lá no céu. E para isso o trabalho aqui é árduo, é duro.
E não é migalhinha de amor e de conversinha furada de filho, não. Devias tu, mãe, ajudar ao ímpio e amar aqueles que ao Senhor aborrecem? Cuidado! É uma advertência grave que o Senhor está dando. Por isso, virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Isso aqui ele disse para o Josafá, porque tinha feito aliança com Acabe e eu apliquei para vocês, mães. Isso nem estava na minha cabeça, tá? Veio agora. Que você tome pelo menos a consciência de conversar com o Senhor sobre isso. E por causa disso, mais no capítulo 20, ele acaba sendo envolvido numa guerra, né? Deus concede a Josafá vitória sobre os seus inimigos, mas essa luta veio sobre ele por causa de uma desobediência. E aí, o Josafá, quando ficou sabendo, né, que vinha uma grande multidão contra ele, e no versículo 2 fala assim: vem contra ti uma grande multidão além do mar da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é de En-Gedi. Então Josafá temeu. O que você está fazendo com medo? Tá te paralisando? É uma guerra espiritual. Tá te paralisando o medo? Cadê Jesus? Que lança fora todo medo, que te dá a segurança que você precisa ter em Cristo. E pôs-se a buscar ao Senhor. Olha que coisa interessante. O ter medo, lançou. Então, essa situação, como a gente leu lá no Salmo 65:4, fez o que com Josafá? Fez fazer Josafá chegar até Deus. Eis que Deus fará com que nós, os escolhidos, os bem-aventurados, cheguemos até Ele. E como que Ele faz isso? Através de circunstâncias. E aí, quando ele temeu, ele buscou o Senhor. E sabe o que eu percebo? Eu percebo que quando acontecem situações, você tenta por você mesmo, através da sua cabecinha, dos seus entendimentos próprios, o homem apoiado no seu próprio entendimento, resolver o assunto. Quando esgotou tudo e a coisa não foi, aí você fala assim: ai, acho que agora é só o Senhor mesmo, né? A causa é do impossível. E aí você vai orar, quando na verdade é o inverso, né? A primeira coisa a ser feita é orar. Primeira coisa a ser buscada é Deus. É reconhecer que você é pequeno, que você é um vento passageiro, que você é insuficiente, que você precisa dele para tudo. E Josafá então foi buscar ao Senhor e apregoou um jejum a todo Judá. Versículo 4. E Judá se ajuntou para pedir socorro. O socorro não foi no telefone para um amigo, para uma amiga, para falar: ai, o que está acontecendo comigo? E choramingar. E coitado de mim. Ai, porque eu sou uma pessoa tão boa. Eu penso bem de todo mundo e aí eu me frustro porque as pessoas não fazem o que eu penso que elas devem fazer. Irmãos, pelo amor de Deus, é de dar nojo. Foram pedir socorro ao Senhor. Só quem é humilde de coração pode chegar diante de Deus e falar: eu não dou conta. O Senhor pode me ajudar. O Senhor pode dizer para mim quais são as atitudes que eu tenho que tomar e como eu tenho que me portar, satisfação e alegria. Versículo 5. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse, aí ele começou uma oração. Irmãos, olha que tremendo. Quando ele começa a oração, ele começa glorificando a Deus e lembrando dos feitos de Deus. Exaltando, eu sei quem o Senhor é, eu sei o que o Senhor fez, eu sei que o Senhor nos deu essa terra, que o Senhor prometeu isso para Abraão, que o Senhor tirou o povo que estava aqui. Eu lembro, eu sei, pedras memoriais, cadê? Porque Deus, por isso que Deus fala, lembrai-vos das coisas passadas. Deus pede para que nós retenhamos pedras memoriais, porque isso na adversidade nos ajuda, porque é prova da existência de Deus naquele momento na sua vida. Aí ele começa: ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Irmãos, não é
Porque ninguém me ajudou. Eu não tinha como ir pro tanque de Betesda. Os homens passavam por mim, não me levavam. Eu tô aqui há 38 anos. E quando eu ia, um ia primeiro na minha frente. Foi essa pergunta que Jesus fez pra ele. Que queres que eu te faça? Responde objetivamente. E quando Jesus for te dar a resposta da sua cura, que é uma voz de comando, faça isso. Não dê desculpas. A vida de muitos não prosperam porque não recebem, não aceitam a voz de comando por empecilho. Isso é difícil, eu não quero. Eu acho que eu não dou conta. Jesus não dá uma prova maior do que nós possamos suportar. Mas com a prova, junto já vem o escape, o livramento, a condição, a possibilidade, a força, a unção, a inteligência, a sabedoria, a satisfação, a alegria, o prazer. Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, reconhecendo quem Deus é, a benignidade de Deus. E na tua mão há força e há poder, e não há quem te possa resistir. É assim que você tem orado? Nas guerras espirituais, nas circunstâncias que se apresentam, para te fazer chegar até Ele? Porventura, ó Deus nosso, não lançastes tu fora os moradores dessa terra de diante do seu povo de Israel, e não adestes a semente de Abraão, teu amigo, para sempre. Essa terra foi dada para sempre, não pode ninguém vir aqui tomar de nós. Senhor, essa terra dos meus vizinhos não podem invadir e transtornar a minha causa. Todos esses itas aí, amonitas, todos eles, todos os itas, os moabitas, os amonitas, que você pode dar nome, os quais eu dei para o Senhor, o fulano, o ciclano, o beltrano. Senhor, a nossa luta não é contra carne e sangue, eu já entendi, eu não tenho raiva deles. Eu entendi que eu abaixei a guarda, eu não vigiei, o diabo tomou posse das mentes, mas agora eu assumo a posição de uma filha de Deus, dirigida por Jesus. Eu sei quem eu sou nele. E eu estou destronando o diabo dessa mente, dessas mentes, e proibindo de usá-los. Entronizo o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó sobre essas mentes, orientando e ajudando-os para que eles mesmos não sejam prejudicados. Irmãos, até o dinheiro, porque agora nós estamos em fase de conciliação, e para ter conciliação, até o meu advogado virou e falou assim: eu vou abrir mão do que eu te cobrei uma parte, para que o prejuízo fique menor. Irmãos, Deus! Vou ter prejuízo, mas ele é pouco. Glória! Que testemunho que você está dando. Versículo 9. Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome. Lembra? Romanos, que a gente declara o tempo todo. Nada me afastará de ti. Nem anjos, nem principados, nem potestades, nem doença, nem fome, nenhum mal poderá me separar do amor que está em Cristo Jesus. Mas eu vejo peste separando, vejo fome, vejo circunstâncias, vejo principados e potestades facilmente tomar a mente dos meus irmãos. Nós nos apresentaremos diante dessa casa diante de ti, pois teu nome está nessa casa. Na minha casa está o seu nome, está selado. Aqui está uma família que serve ao Senhor, que o Senhor pode cuidar. Nós daremos testemunho. Clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. E sabe o que aconteceu, irmão? Foi exatamente isso. E o Senhor disse para ele, versículo 12. No versículo 12 é o reconhecimento desse rei Josafá.
E ele diz assim: ah, Deus nosso, porventura não julgarás esse povo que quer vir sobre nós? Esse povo que quer destruir a minha casa, Senhor? Não julgarás? Literalmente? Porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Não sabe o que fazer? Ore e diga isso para o Senhor: eu não sei o que fazer. Espere, e às vezes a resposta, irmão, vai demorar, porque Deus quer saber se você está disposto a esperar. Porque muitos não sabem o que é esperar. Tem sempre um plano B. Caso Deus não responda, a gente faz isso e faz aquilo. Aí o Senhor dá uma resposta a eles. No versículo 15, no segundo parágrafo, dentro do versículo 15, diz assim: assim o Senhor vos diz, não temais, nem vos assustei por causa dessa grande multidão, desse grande problema, dessa grande batalha, dessa grande circunstância que está a vir sobre vós. Pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Ó glória! Mas sabe qual o comportamento que gera esta ação de Deus? Fé. Você mover a mão de Deus em fé. Romper em fé. Confiança, satisfação, alegria, certeza. E assim sucedeu, irmãos. E houve a guerra. Na verdade, todos os inimigos que vieram contra Josafá, eles lutaram contra eles, um contra os outros, os amonitas, os moabitas e o povo que vivia lá quer ver, ó, no versículo 2 fala, né, que os moabes e os filhos dos Amons, e com eles alguns outros dos amonitas vieram a peleja contra Josafá. Eles brigaram entre eles, enquanto Deus falou assim: ó, vocês só vão me adorar. Irmãos, é o que eu tô fazendo. Adorar é ter alegria. Adorar é ter satisfação de saber que isso é benignidade, é para transformar. Deus quer te levar em águas profundas, tirar vocês das águas rasas. E aí você começa a adoração e a coisa começa a fluir. Você quer deixar o diabo louco? Não é o vizinho que está destruindo a sua casa. É o diabo, porque a nossa luta não é contra a carne. Então se posiciona corretamente nessa luta. Não tenha medo, não esforce a mão dos malfeitores. Não ames os ímpios e faça aliança com eles. Mas em Cristo, peça direção para fazê-los deixar de ser ímpios e torná-los santos do Senhor. E aí eles vencem essa guerra, e o lugar, aí no versículo 26 do 2 Crônicas 20, diz assim: e ao quarto dia se ajuntaram no vale de Beracá, porque ali louvaram o Senhor, por isso chamaram aquele lugar de Vale de Beracá até o dia de hoje, que significa Vale da Bênção. Vale é um lugar de provação, vale é um lugar de guerra espiritual, de circunstâncias difíceis que se apresentam, mas pode ser um vale de bênção. Se você entrar guerreando do modo correto, adorando, louvando, confiando, com satisfação, entendendo que aquilo vai produzir frutos de justiça na sua vida. Isso tudo que eu contei para vocês me ensinou a lembrar de como guerrear, de não baixar a guarda, treinamento na paciência, satisfação, regozijo, de não ficar orando para Deus transformar o outro, para que você tenha paciência. Não, Deus, deixa o outro lá e usa a minha vida, transforma a minha vida através dessa circunstância, dessa pessoa, para que eu tenha muita paciência. Que assim como o meu Senhor e Salvador foi desenvolvido nisso, sabe? E sem nada ter pecado, que assim seja eu. Porque eu tudo posso nele. E que as minhas expectativas não sejam vãs de achar que nós não passaremos por aflições, porque Jesus afirmou que nós passaríamos por muitas aflições. Eu
tornei o meu vale no vale de Beracá. Vale de Beracá, vale de bênção. Muitas dificuldades, mas em todas elas eu tenho me regozijado, eu tenho aprendido a ser um bem-aventurado, porque o Salmo 65, versículo 4 diz que é bem-aventurado aquele que o Senhor faz chegar até ele, para que se regozije no lugar mais profundo de intimidade com Deus, que é nos átrios do Senhor. E nós nos satisfaremos. Irmão, que você possa ter recebido essa palavra um pouquinho aí pra frente, em 2 Crônicas 29, um pouquinho pra frente, nós terminamos com essa palavra, porque isso é purificação do templo. Nós somos o templo do Espírito, onde Jesus habita, a mente santa, mente de Cristo. Rogue por isso. Rogue para que você possa receber a chuva serôdia. A chuva serôdia cai sobre aqueles que desenvolveram no tempo da chuva temporã o seu caráter, se arrependendo dos seus pecados, das suas mazelas. A chuva temporã é para arrependimento. Nós estamos sobre essa chuva. E aqueles que aprendem a usufruir dessa chuva de bênção, essa chuva que nos traz o arrependimento, nos faz enxergar as benignidades de Deus, toma sobre si a chuva serôdia, que vai te capacitar para aquilo que você vai passar lá na frente. Coisas muito piores, irmãos. E o 2 Crônicas 29, 11... fala sobre o Ezequias mandar purificar o templo, e o Senhor está nos mandando purificar o nosso templo. E no versículo 11 ele diz assim: agora, filhos meus, não sejais negligentes, imprudentes, pois o Senhor vos tem escolhido, igual a palavra do Salmo 65, eu vos tenho escolhido para trazê-los até mim. Pois o Senhor vos tem escolhido para estar diante dele, para o servirdes e para serdes seus ministros e para queimardes incenso, oração, louvor e adoração. Que você possa ter entendido essa palavra, que você possa ter tomado para você essa palavra e dizer: Senhor, eu não me levanto daqui sem obter a força que o Senhor tem dado para a pastora. Eu quero essa força, eu vou viver nessa força. Porque isso não é um direito meu. Isso é um posicionamento meu, está disponível para você. Essa palavra não chegou para mim, chegou para a igreja, para você. Toma posse dela. E lembre-se, é batalha espiritual. Cuidado, porque foi lançado muita semente produtiva, mas o diabo durante a noite vai tentar roubar e sufocar a palavra. E dizer que você não é capaz. E que isso é muito para você, que você jamais vai dar conta de fazer isso. Cabe a você ter o posicionamento em Cristo Jesus e dizer: eu tudo posso naquele que me fortalece. Que Deus te abençoe e que você não tenha só um sábado maravilhoso, mas que você tenha uma vida maravilhosa, que você aprenda a vivê-la, porque o céu é aqui, quando você aprende a desfrutar a vida e as circunstâncias e entende que isso é para o teu crescimento. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.